Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está chegando agora para poder nos acompanhar nesse podcast sobre escolha de áreas. E aqui é o momento de conversar sobre por que escolher a área de Direito Constitucional. Então estou aqui eu hoje, Daniel, junto com a Carol Macaubal, né? Lecionamos em conjunto a nossa segunda fase de Direito Constitucional para poder abordar aqueles pontos que vocês sempre perguntam, né? Por que conche? Como é que funciona isso? Será que cai mais aquilo ou aquilo outro? Então é hora da gente tirar esse véu, ainda mais constitucional na faculdade, essa disciplina que não é tão próxima do dia a dia para vocês. Carol, só que no meu curso, a gente tá junto em constitucional desde 2018, né? Isso mesmo. Primeiro, pessoal, sejam aí bem-vindos ao nosso podcast, para que a gente possa falar da nossa segunda fase de constitucional. Agradeço ao professor Daniel, que é o nosso coordenador aqui na segunda fase de const, pelo convite de participar dessa conversa e também por participar da equipe. E sim, eu e o Daniel estamos desde 2018 aí nessa nossa segunda fase de const, e acho bem positivo, né, Daniel, que a gente vê essa nossa segunda fase sempre aí, né? Ela está progredindo, então, na quantidade de alunos e de alunos aprovados. Isso é bem gratificante para a gente. Bom, e como, né? A gente olha aquele rostinho, o pessoal chegando, geralmente aquela ideia, Daniel, Carol, eu nunca fiz uma peça, será que eu vou conseguir fazer? De repente, chega, como nos últimos exames, sempre com aprovação acima de 90% dos nossos alunos, então é possível, sim. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa segunda fase. A gente começa falando um ponto que eu acho que talvez seja o seu caso. Tem chegado um número grande de alunos, porque pelos dados oficiais da FGV, a disciplina que mais aprova é constitucional. Então, tem ali em torno de 30% no geral, nacional. Aqui no meu curso a gente é acima de 90%. Então, despertou seu interesse. Você chegou aqui por causa disso. E aí vem aquele detalhe. Nunca fiz peça de direito constitucional. Bom, Carol, mas quando a gente fala de peça, a gente tem aqui uma estratégia no meu curso que é separar peças não por ações, mas pelo o tipo da peça, não é? São as peças mestras? Exatamente, pessoal. A segunda fase, né, Daniel, às vezes é muito comum os alunos terem medo assim, meu Deus do céu, a peça. Eu não vou conseguir fazer a peça. E às vezes esse é um medo até comum de pessoas que não tenham ainda atuado, né, feito estágio, e isso não é problema nenhum. Inclusive, nós gostamos até de receber os alunos que não têm a prática, porque são alunos que vêm sem vício nenhum. E aqueles que já fazem estágio, esses alunos também, né? A gente atua com esses alunos na nossa segunda fase. E com esses alunos, eventualmente, nós temos que podar, cortar eventuais vícios, porque nós temos que prepará-los para, de fato, né, ter a correção da banca. E a correção da banca, ela não é igual o que nós temos na prática. Então, nós temos todo um estudo, uma análise de banca, um acompanhamento de posicionamento, de requisitos que, de fato, são pontuados ou não. E, diante disso, nós conseguimos conduzir nossos alunos para que faça a peça de forma adequada. E aí sempre vem, né, aquele questionamento. Esse tema, então, é essa e essa peça. Esse outro tema é essa e essa peça. Quantas peças nós temos? Parou com essa loucura. Nós trabalhamos com peças mestras. Significa que você vai aprender a fazer todas as peças mestras. Carol, pelo amor de Deus, quantas são essas peças mestras? 5. Ou você vai ter que fazer uma petição inicial, e se você sabe fazer a estrutura de petição inicial, você sabe fazer qualquer petição inicial. Ou você tem, eventualmente, ali uma defesa, ou você tem que fazer um recurso sem petição de interposição, ou você faz um recurso com petição de interposição, ou aí a gente também teríamos aqui, né, o que nós chamamos de peça simples, uma petição simples. Então, nós temos as peças mestras que te guiam, de fato, a respeito da estrutura. E também, Daniel, um ponto bem importante aqui no que diz respeito às peças, né, é que nós temos uma técnica para você identificar qual é a peça que você tem que fazer. Então, realmente, pessoal, nós pegamos na mão de vocês, desde o começo, com uma técnica, vamos dizer aqui, com pedagogia mesmo, para primeiro vamos aprender a identificar a peça. Identifiquei, aí eu tenho que fazer. E fazer, nós temos a nossa técnica das peças mestras, mas não só isso, né, Daniel? Nós fazemos marcação de VAD. Exato.
Quando a gente fala de marcação de VAD, é porque na hora da prova não adianta falar, eu vou aprender tudo o direito constitucional para fazer a prova. Não, aprende. São 2 meses, não dá tempo para isso. Então, você tem que aprender manusear o seu VAD para encontrar informação. Tanto para a parte processual, onde nós usamos 5 cores, depois a gente conta em sala de aula para que serve cada cor, e temos uma cor para direito material. E você ainda vai aprender a localizar na Constituição. Aliás, uma diferença para outras áreas é que na segunda fase de constitucional, você basicamente só vai usar a Constituição, as leis das ações, e aí vai usar o CPC para recursos, para uma contestação, mas você vai usar aqui a base é a Constituição Federal, e você vai dominar os 11 títulos da Constituição. Então, caiu uma questão falando de direitos políticos, onde fica? Você vai aprender, e aí você vai conseguir fazer mais rapidamente aquela sua questão ou a sua peça. Um detalhe, muita gente chega preocupado com a parte de processo e é normal, porque se errar a peça, zerou, né, Carol? Perdeu. Mas sabe o que é o ponto fundamental? É o recheio da peça, é fazer uma boa questão, e isso se aplica com técnica. Carol falava de técnica para fazer peça. A gente faz primeiro a marcação do enunciado e depois nós temos 4 passos que nós vamos ensinar para vocês. São passos que a gente adota em especial para quem tem ansiedade, para quem tem DDAH, ou seja, perde o foco, calma, tem um passo a passo para você seguir e vai dar certo para construir. Você não vai errar a peça. Você vai saber o que você tem que fazer. Aliás, para fazer uma petição inicial de mandado de segurança ou fazer uma petição inicial de habeas data, Carol, é a mesma estrutura, não muda nada. Bom, mas um outro ponto que eu acho que vocês estão querendo saber daí. Tá, mas e o histórico? O que cai mais? Quer saber o que cai mais como peça? Te conto. Primeiro lugar, petição inicial de mandado de segurança. Segundo lugar, petição inicial de ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Terceiro lugar, petição inicial de ação popular. Aí nós demos um limbo, e aí então olhando o nosso histórico, nós teremos agora petição inicial de ADPF e recurso extraordinário e recurso ordinário. Muitos alunos tinham aquele medo antes de fazer petição inicial. Depois falam de recursos, não é? Como se fosse um bicho de 7 cabeças. Carol, na prova, é mais fácil tirar notão com recurso ou com petição inicial? Recurso, gente. Com toda certeza, notão é recurso. Você sabe por quê, pessoal? Quando nós falamos em recursos, né, só da estrutura, praticamente nós estamos falando de 2,6 a depender de 3, né? Então, são requisitos que você tem que copiar do seu VAD. Não, pelo amor de Deus, você tá doido. Tem uma professora que ensina a copiar. Não tem outra saída, porque são requisitos da legislação e que você tem que colocar na sua peça para que você tenha, de fato, a pontuação. E todos estes requisitos, eles são mapeados por nós, né? Ao longo das aulas, eles são marcados durante as aulas, que isso também é muito importante. Às vezes nós nos deparamos, né, com alunos que falam, professor, eu recebi esse material aqui e fala que são estes e estes artigos, mas o que eu marco? Meu, se você falar esses e estes artigos, por exemplo, o artigo 1030, que é o artigo que cuida ali, né, informações da petição de interposição do recurso extraordinário, o 1030 praticamente é 3 folhas ali do seu VAD. Se você sair grifando tudo, não faz sentido nenhum. E aqui não, a gente realmente grifa o que importa, o que de fato tem que ser colocado na peça. E desta forma, com as informações específicas que serão pontuadas, que deve ser colocada na peça, se você segue fazer a peça de acordo com a marcação que você tem no seu VAD, para recurso Daniel só de estrutura, a gente fala em 2,6 a depender de 3 pontos. Então, notão mesmo, pessoal, é quando cai recursos, tá? E aqui acho que até algo que eu quero compartilhar é muito comum. Eu entro na segunda fase de constitucional com os recursos. E quando eu entro na minha primeira aula, eu já sei, os alunos, quando eu termino a aula, eles estão com cara feia. Falava, poxa, mas era tão legal a gente fazer as iniciais, era ali o direito material bonitinho. E agora bagunçou tudo. Isso é na primeira aula. E eu saio da primeira aula falando o seguinte, olha, eu sei que hoje vocês não gostaram aqui da professora Carol Macalbal, né? Que mudou um pouquinho a rotina que vocês tinham na segunda fase. Mas eu vou voltar. E na segunda aula, vocês vão já falar o seguinte, olha, eu tô gostando de recurso. Olha, parece que agora eu tô entendendo o recurso. E aí eu falo o seguinte, no Detona, eu vou voltar e vocês vão falar, Carol, eu quero que caia recurso.
Carol, ai meu Deus, precisa cair recurso, Carol. Nossa, porque recurso realmente é muito tranquilo. É exatamente isso, pessoal. Quando nós falamos, né, olha, a sua prova pode cair recurso, a gente realmente fala o porquê que seria aquele recurso. Como que você faria aquele recurso? Nós marcamos este recurso com você. A gente treina, simula fazendo esse recurso com o seu VAD marcado. E você, de fato, vai conseguir montar tranquilamente a sua peça. Não só como recurso, né, Daniel? Também com petição inicial, com outras peças que podem ser cobradas aqui na nossa segunda fase, né? Sim, e tem um ponto, Carol, que você falava sobre de recursos, né? Que boa parte da pontuação tá ali, é só usar a marcação que tá no VAD. Tem um outro detalhe. Quando aparece o enunciado de uma petição inicial, vai aparecer um caso, seu cliente contou, e você tem que garimpar para entender quais teses você vai utilizar. Quando cai um recurso, você já tem lá, por exemplo, a sentença e quais são os fundamentos da sentença. Tem um acórdão, quais são os fundamentos do acórdão. E aí, sabe o que tem de benefício? Já está escrito onde o juiz ou onde os embargadores, os ministros se pautaram. Então você vai ter que agora refutar o que eles colocaram naquela sentença ou naquele acórdão. Então é muito mais fácil identificar o que você vai ter que refutar no seu recurso do que em uma petição inicial. Mas isso com o tempo vocês vão perceber. E outra, né? Além de termos a experiência a longo prazo, eu sou professor desde o número 4 da FGV OAB, então pegando todos os macetes dela, eu e Carol somos advogados e atuamos também no caso de direito público. A gente falava aqui antes de começar, Carol advogando em vários casos envolvendo servidores, que está lá no artigo 37 ao 42 da Constituição Federal. Sabe muito bem ali como fazer um recheio de uma petição inicial, fazer o recheio de um recurso, e isso faz a diferença na hora da prova. Bom, outro item que é normal é, nossa, eu estava com medo sobre a peça, mas agora comecei a olhar a questão, fiquei com medo de questão. Como é que são as questões em constitucional? A nossa banca tem uma métrica. Vai trazer um problema, vai querer saber se aquele caso está certo ou errado. E tem um jeito de escrever a resposta. Só que para escrever a resposta, antes de ter a pressa, de ter a urgência, de ir provar, de pesquisar para encontrar, a Carol desenvolveu uma técnica que é sensacional para a parte de interpretação. Não é, Carol? Sim, é o nosso LPTP, pessoal. Carol, o que é esse LPTP? A segunda fase, Daniel, ela é uma segunda fase prática profissional. Então, está simulando você atuando como um advogado. Na vida prática, um advogado significa que ele está lá no escritório dele, alguém vai chegar com algum problema. E hoje até com o digital, né, chega ali pelo meio das redes sociais, mas em algum momento você vai ter que sentar e falar com essa pessoa. E aí, para a sua prova, essa pessoa não vai, porque nessa prova é você e o seu caderno de questões. Só que o enunciado é o seu cliente. Então, no nosso LPTP, o L é a leitura. É quando você faz a leitura como se você estivesse conversando com o seu cliente. E através dessa conversa, você já verifica, peraí, esse meu cliente, ele está com um problema de direito material ou de direito processual? E aí nós chegamos no nosso pezinho, que é a problemática. Aí eu identifiquei aqui, é um problema de direito processual. E isso, pessoal, já vai te guiar no momento de você tomar a decisão da pesquisa. Sendo de direito processual, tem uma série de assuntos de direito material que você nem vai perder tempo folheando, porque a resposta não vai estar lá. E aí, quando você identifica, poxa, o meu problema é processual, mas dentro do processo é este tema, você vai focar a sua pesquisa neste tema. Ah, Carol, mas o VAD é muito grande. Sim, mas está tudo no VAD. Vocês já ouviram falar isso? Está tudo no VAD? E está tudo no VAD, porque quando você encontrou o tema, você tem técnicas de pesquisa. E aí nós temos os índices, né, Daniel? A gente tem, olha, primeiro busque pelo índice sistemático. Ah, poxa, você não achou? Então você tem o índice remissivo. Ah, também não achou? Você tem listas de leis especiais. Faz parte da preparação da segunda fase, e isso é uma tarefa nossa, pensar na organização do seu VAD. E os nossos VADs, eles são organizados pensando realmente em toda essa metodologia pedagógica que nós temos para auxiliar os nossos alunos. Então, assim, pessoal, você vai chegar lá, você vai ler uma questão, não é que você vai falar assim, mas como é que eu vou tirar isso aqui da minha cabeça? Você acha que eu consigo fazer isso? Opa, parou. Você faz o LPTP, você fez a leitura, você encontrou o problema, qual que é o tema deste problema e você vai aprender
a fazer a pesquisa. E você aplicando essa técnica, certamente você encontrará a resposta. Vou até traduzir isso para eles, Carol. Olha só, caiu ali então uma questão, e vamos imaginar que é direito material, tá bom? Então, você está lendo, logo de cara você está diante de pelo menos 250 artigos da Constituição. Ainda tem outros artigos, porque tem o tal de, por exemplo, a 103A, 103B na Constituição, enfim, vamos colocar 250 por enquanto. É muita coisa. Só que quando você olha para o problema, identifica o problema do seu cliente e qual é esse tema, você vai sair de um universo de 250 artigos, às vezes para 4 artigos, para 3 artigos, e aí você abre, vai neles e tem um detalhe. Quando você abrir, vai ter marcação ainda. Então, você vai achar muito mais rápido. Não pode ter aquela urgência de ficar... Não, você vai ficar ansioso, vai atrapalhar sua mente. Segunda fase é muito emocional. O que a gente quer fazer com vocês é pegar na mão e mostrar com técnica, você acha, é muito mais fácil. A gente pensa, não, eu consigo estudar sozinho. Carol, lá em 2006, quando eu fiz a minha prova, não tinha curso de preparatório. Não tinha. Eu tive que fazer sozinho. Me preparei torto. Passei, mas eu me doei tanto, doeu tanto. Não precisa ser assim. Aí a gente vai usar todos esses anos de prática e mostrar, não, faz esse caminho aqui, que esse caminho é mais certeiro, ele já é testado, e você vai chegar lá e você vai arrasar. Um outro ponto também que pergunta muito, Carol, sobre a nossa parte de peças é quantas teses a FGV cobra em constitucional? Porque cada área tem o seu coordenador, cada área, a banca FGV, ela tem uma especialidade, não é igual. Para vocês terem uma ideia, na nossa segunda fase de constitucional, a banca cobra entre 3 e 4 teses apenas de direito material. Então você consegue ter mais velocidade, dominar melhor o seu tempo dentro daquelas 5 horas. Ah, Carol, mas quando chega no final, e é um tempo muito duro tanto para os alunos quanto para a gente em termos de energia, mas quando chega e você vai receber aquelas mensagens, prof, obrigado, passei. Isso não é especial? É demais, é muito gratificante e a gente realmente, nós temos um compromisso com vocês, acho que faz parte, né, da nossa jornada aqui como professores. A nossa meta é que você seja aprovado e a gente vá com vocês até, de fato, a aprovação. Então, é um tempo de preparação que a gente fica muito próximo dos alunos, realmente muito próximos, e diante disso, né, a gente fica ali torcendo com vocês, a gente tem a confiança de que vocês serão aprovados e com toda certeza para a gente é muito gratificante quando a gente recebe, né, o retorno dos nossos alunos falando como foram na prova, agradecendo também, eles nos agradecem, né, num número bem considerável, que a gente fica muito feliz e vendo que valeu a pena, né, que tudo valeu a pena, tanto o nosso esforço, mas também não é só o nosso esforço, também precisa do esforço dos nossos alunos fazer aquilo que a gente, né, de fato recomenda, porque sim, é assistir aula, sim, é marcar VAD, mas sim, é treinar. Você também precisa treinar, e nós temos os simulados, e aqui no meu curso os simulados são corrigidos por professores. Então, você tem alguém nessa jornada que está vendo, opa, está no caminho certo, não está no caminho certo? Então, é uma junção de esforços para que a gente possa aí obter a sua aprovação, a qual nós, com toda certeza, acreditamos. Tem correção individualizada, tem CSD. E um ponto que eu lembrei agora, Carol, teve uma ocasião que praticamente todos os alunos da Faculdade de Direito da FGV aqui em São Paulo fizeram segunda fase conosco em Constitucional. E eu até perguntei para eles, mas por que vocês estão escolhendo Constitucional? E eles disseram, porque eu quero virar advogado. Depois eu vou para qualquer área, porque a vocação deles era para a área mais empresarial. Depois eu advogo. E tem um detalhe. Quando a gente faz uma segunda fase em Constitucional, pensa, eu não vou usar minha advocacia, vai. Se você é um advogado trabalhista, né, depois se tornou advogado trabalhista, civilista ou qualquer outra área, vou trazer um exemplo. Para você manejar um recurso extraordinário, então houve ali um acordo, você entende que ele viola a Constituição Federal, vai interpor um recurso extraordinário, você tem que saber o que para interpor esse recurso extraordinário? Além de processo por óbvio, tem que saber constitucional. Então você vai usar em diferentes setores, além de, vamos pensar em trabalho, artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição, penal, pega carregadíssimo o artigo 5º da Constituição, então você usa para diferentes áreas depois, né, na sua vocação na advocacia, ou se você desejar ir para concurso público, também você vai usar muito recurso constitucional porque cai em todos os concursos públicos. Bom, além de estarmos aqui, eu e Carol, nossa equipe ela é muito mais ampla.
Nós temos o professor Darlan, que sempre está conosco também em recursos, né, Carol? Sim, sim. Nós temos os professores nossos que cuidam da correção individualizada de vocês. É uma equipe enorme de professores para poder corrigir, apontar, como a Carol disse. Nós teremos juntos SD no Instagram, ou seja, não importa se você vai estar na turma presencial ou na turma online, você estará ao nosso lado, pertinho, para poder rumar pela sua aprovação. E como a Carol disse, para a gente, não importa se o aluno chega já com uma preparação de um estágio ou está começando agora. Para a gente importa é a sua determinação. É você querer ser advogado e não medir esforços dentro daquilo que você tem disponibilidade, porque cada um tem uma rotina diferente, tem problemas diferentes, mas aquilo que você tem disponível, você fala, eu quero, eu vou agarrar. Esse aluno que chega com brilho nos olhos faz os nossos olhos brilharem. E a gente vai fazer de tudo para te levar ali, para conquistar sua carteira, né, tão sonhada da OAB. Bom, mais alguma coisa, Carol? Fechamos? Acho que é isso mesmo, os pontos, né? Nós, com toda certeza, já vemos vocês na nossa segunda fase, e para que a gente possa ir juntos, ir para essa caminhada, e sim, você será advogado. Questão de tempo. Vamos juntos essa caminhada. Muito obrigado pela sua atenção. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou procure também, né? No Instagram tá aparecendo o meu, também no Instagram da professora Carol, que a gente conversa, a gente te ajuda, tá bom? Para chegar voando nessa segunda fase. Um grande beijo, muito sucesso! Beijo, gente. Tchau.